A paz do Senhor Jesus. Amém? Aqui quem vos fala é seu amigo pastor Carlos Miranda e eu venho novamente por esse vídeo trazer mais um conteúdo para o nosso estudo bíblico, sobre a teologia sistemática. E nesse momento nós vamos estar estudando sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Soteriologia, ela vem de uma origem grega, que é o significado da doutrina da salvação. Na aula anterior nós estudamos sobre a cristologia, estudamos sobre a natureza e a personalidade de Cristo, e agora nós vamos entrar também envolvendo um pouco de Cristo no conteúdo sobre a soteriologia. Nós sabemos que de início, Cristo, pelo seu propósito e a sua vocação, a gente sabe que ele veio sobre a humanidade, sobre a face da terra. Ele simplesmente se encarna como homem para estar no meio dos pecadores com somente o objetivo de cumprir as escrituras sagradas e também para mostrar que nós podemos vencer o mundo e renunciar ao pecado e à impureza dessa terra. Jesus ele vem nos dar simplesmente uma lição e ele veio cumprir as suas escrituras e as profecias. Lá em Isaías 53, se nós formos estudar, nós vamos ver um versículo muito interessante, a qual Deus se revela a Isaías mostrando como era a aparência de Cristo, que era um homem rejeitado, não tinha muita formosura, não tinha muita estatura, e todo olho que o olhasse não o desejava. Então Jesus ele veio com um propósito de morrer pela humanidade, porque em Isaías 53 também fala que ele veio para ser entregue ao matadouro como cordeiro, como ovelha. E o propósito de Jesus sobre a humanidade era morrer na cruz do Calvário, e para trazer a oportunidade de nós, seres humanos, que éramos considerados gentios, aquele que não serve a Cristo é considerado gentil. Nós que somos servos de Deus, somos considerados filhos de Deus. Para nós que outra hora éramos gentios, então Jesus ele veio para trazer a salvação para aqueles que não têm a cidadania judaica, que não é hebreu. Porque até então nós sabemos que antes de Jesus vir sobre a humanidade, o verbo ele era o verbo, o próprio Deus se revelava ao povo, e a salvação era simplesmente sobre aqueles que tinham a natureza de Israel, aqueles que eram judeus, aqueles que eram hebreus, que eram nascidos israelitas, somente aquela nação que era salvo. Para aqueles que realmente se entregavam a Deus, que era salvo. De outras pessoas que queriam servir ao Deus dos hebreus, simplesmente tinham que passar por aquele processo de circuncisão, que veio de uma origem, que veio da parte do Senhor, era uma lei, para aqueles que eram incircuncidados, tinham que se circuncidar a cidadania hebraica para seguir o próprio Deus e ter a oportunidade de ser salvo. Hoje não, Jesus quando ele vem, ele rasga, ele quebra esses princípios, ele quebra esses mandamentos da antiga aliança para trazer uma nova oportunidade de salvação, não só para aqueles que têm a cidadania hebraica, que são os hebreus, mas todos os gentios. As pessoas que são de Roma, as pessoas que são da Grécia, as pessoas que são da Austrália, as pessoas que são do Brasil, toda a população hoje tem a oportunidade de ser salva intermédio da graça através de Cristo. E lá em João capítulo 3, verso 16, está escrito: E Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus ele veio simplesmente, ele se encarna como filho, sendo o próprio verbo, porque está escrito em João 1, o verbo era o verbo e o verbo se tornou carne para estar no meio de nós. Então o próprio Deus agora se revela como filho encarnado na terra para ser entregue como ovelha ao matadouro para trazer a oportunidade de ser salvos. E nós sabemos que a salvação é intermédio da graça. A graça, nós fomos buscar a origem do nome de graça. A salvação é uma salvação que não é merecida. Não tem mérito nessa salvação. É uma salvação que não tem mérito, é uma graça imerecível. Nós não somos merecidos e nem méritos a ser salvos, mas pela graça de Cristo, por essa pureza, por essa renúncia, por essa oportunidade que Jesus nos concede, por essa graça que nós somos salvos. É uma graça não merecida, através de Cristo que nós somos salvos.
O propósito de Cristo foi morrer pela humanidade, trazendo um novo caminho, trazendo uma outra porta, né? Porque até então nós sabíamos que a única porta era a mais estreita na antiga aliança, era a porta que simplesmente ou você serve ou você não serve, né? E essa porta era somente para os hebreus que tinham oportunidade de ser salvos. Agora Jesus, ele simplesmente abre essa estaca para que todos venham ter oportunidade de ser salvos, que todos venham ter oportunidade de buscar a presença de Cristo Jesus, intermédio dele. Jesus disse em João 8, versículo 12, disse-lhe Jesus: eu sou a luz desse mundo, quem vem a mim não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Né? Então nós entendemos que Jesus é o caminho que traz a salvação. João capítulo 14, versículo de número 6, Jesus ele disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então em todo o tempo Jesus encarnado, ele se revela como o próprio Deus, né? Encarnado em Filho, mostrando que através dele é o intermédio da salvação. E nós entendemos que para nós sermos salvos, não basta somente crermos em Deus, mas devemos honrar os seus princípios, a sua palavra, os seus mandamentos, né? Porque Jesus disse em Marcos 16,15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, porém, esses serão os sinais para aqueles que crerem em mim, falarão novas línguas, expulsarão os demônios, tomarão coisa mortífera e não fará dano algum. Isso são os sinais para aqueles que creram em Cristo e foram batizados. E quando eu falo batismo, não falo só o batismo das águas, a gente fala batismo com o Espírito Santo, que é um simbolismo que você será salvo por Cristo Jesus. Tá bom? Então o que nós entendemos? Nós somos salvos por intermédio da graça conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Uma ação que Jesus fez há 2000 anos atrás, encarnado, o próprio Deus. Ele se faz filho para estar no meio de nós. Ele simplesmente morre pelos pecadores, ele vence o pecado na terra. O único homem que ele nunca pecou foi Jesus. O único homem que veio, que é o próprio Deus, se encarna como carne. Ele simplesmente passa pelas mesmas tentações, aflições e problemas dos seres humanos, emocionais, sentimentais e tudo mais. E nós vamos entender que Jesus, ele simplesmente passou pelas aflições, mas ele não se deixou cair pela tentação. Então Jesus, ele foi o único homem sobre a face da terra que pisou nessa terra, que não cometeu nenhum pecado. Ele vence o pecado através da sua angústia, e ele mesmo fala: tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E Jesus nos dá aquela iniciativa que nós somos mais que vencedores, somos vencedores em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 está escrito, Paulo escreve: não, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Então aqueles que estão em Cristo Jesus, intermédio da graça, não tem mais nenhuma condenação. Se você crê em Jesus, recebe o Espírito Santo e obedece a palavra, segue os princípios e vive a renúncia, porque Jesus, ele é o único homem sobre a face da terra que ele mostra a sua personalidade, natureza de renúncia sobre o pecado. Ele vence o mundo e ele ensina que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E através dessa ação que Jesus fez, há mais de 2000 anos atrás, através dessa graça, ele morre como cordeiro, ressuscita como leão, nós sabemos sobre essa história. E então Jesus, ele simplesmente mostra que através dessa ação nós temos a oportunidade de ser salvos através da fé e da graça. A fé, o simbolismo da fé é confiança. Nós confiamos em Cristo. A fé também significa santidade, confiança, segurança. Se nós temos a fé em Cristo, que é a confiança, a segurança e a santidade, então nós somos salvos por intermédio da graça. Nós sabemos que a graça, o significado é graça, a salvação por mérito não imerecível, na verdade, não tem mérito nenhum. Nós somos salvos por essa graça, nós não somos mérito a essa graça, nós sabemos disso. Mas por esse intermédio dessa misericórdia que nós temos essa oportunidade. Então, por essa graça que somos salvos. Nós não somos méritos, mas por a graça de Cristo nós somos salvos. Então, se nós temos a fé e a confiança em Cristo e somos selados com o Espírito Santo de Deus, obedecemos a sua palavra e vivemos a ela, então por essa graça de misericórdia não merecível perante a Deus, nós somos salvos. Essa oportunidade que Cristo nos concede, a salvação. Então estudo sobre a soteriologia para você entender o propósito de Cristo também sobre a terra, Porque quando falamos de salvação, quando nós falamos da doutrina da salvação, nós falamos automaticamente de Cristo.
Estudamos sobre a natureza de Cristo em Cristologia e agora estamos estudando sobre a doutrina da salvação, né? E envolvemos Cristo também, porque essa ação de salvação veio através de Cristo, intermédio de Cristo, que concedeu essa graça, né, não merecida, mas essa graça que nos salva hoje, a misericórdia foi muito grande, essa graça foi muito grande de Cristo, que nos concedeu essa oportunidade de sermos salvos, não merecedores, né? E nós sabemos que quando nós estamos em Cristo Jesus, não temos mais condenação, tá? Então nós temos que entender que se temos fé, confiamos em Deus, buscamos a santidade em Cristo, obedecemos a sua palavra, somos selados com o Espírito Santo e batizados nas águas, nós não temos condenação em Cristo Jesus. A salvação é questão disso, né? Busca, renúncia, libertação, né? E sabemos que andando com Jesus, temos a luz. Se temos a luz, estamos salvos em Cristo Jesus. Amém? Então que você possa entender esse pequeno curso básico em teologia, né? Sobre a soteriologia. Temos mais doutrinas sobre isso, mais aprofundados, só que busque, estude, entre outros estudos online, portais, instituições, se aprofunda. Tá? Isso aqui são para os iniciantes que estão iniciando o seu evangelho, que estão iniciando a sua jornada dentro do evangelho, né? Levantando, constituindo o seu ministério como obreiro, como diaconato e assim por diante, que querem buscar um discipulado, né? Esse é um curso básico para você abrir a sua mente. Quando você abrir a sua mentalidade espiritual e entender o propósito de cada mensagem que está sendo ministrada, aí você vai se aprofundar nos estudos de ensino médio, estudos de ensino superiores, degrau por degrau você vai conseguir adquirir o conhecimento, tá bom? Deus abençoe. Esse foi um curso básico de teologia sobre a soteriologia, doutrina do Espírito Santo, que você possa entender a doutrina do Espírito Santo, que ela vem intermédio de Cristo, que concedeu a graça que vem através da misericórdia, e temos a oportunidade de sermos salvos, né? Salvação que antigamente só era para a cidadania hebraica, para quem era judeu, hoje são para todas as nações e todas as línguas. Daí sabemos que a ação que Cristo nos concede, uma graça que não é merecida, mas por essa graça somos salvos. Nós sabemos que devemos ter confiança, renunciar, obedecer, se santificar, nos purificar, enquanto nós podemos para receber o selo do Espírito Santo. Quando recebemos esse Espírito Santo, quando aceitamos Jesus, devemos lutar para que esse Espírito Santo não venha sair das nossas vidas, né? Então esse Espírito Santo aqui vai nos conduzir à salvação eterna, né? E quando estamos em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Aqueles que andam segundo o Espírito Santo, eles andam segundo a vida eterna, né? Paulo ele mesmo fala, né, que nós estamos num corpo corruptível, né, mas em breve estaremos num corpo incorruptível, que é um corpo simplesmente transformado de glória, né? E isso será quando nós fomos salvos e arrebatados em Cristo Jesus, né? Enquanto isso nós estamos nesse corpo, então nós devemos fazer o que Jesus nos disse, né? Jesus mesmo ele simplesmente nos ensina a renunciar, e ele fala: olha, sede meus imitadores, né? Renuncie o pecado. Eu fui vencedor, você também pode vencer o pecado, você pode vencer a imoralidade, você pode vencer qualquer tipo de iniquidade em Cristo Jesus. O Espírito Santo te dá força, conduz você para o bem, te purifica, te lava, ele simplesmente te traz esse renovo para que você venha alcançar essa graça para você ser salvo. Então a soteriologia é isso, a doutrina da salvação. É como você deve seguir a salvação, né? A salvação vem por intermédio de Cristo. Jesus ele deixa os seus sermões, suas palavras, para que você possa dedicar, compreender e buscar essa salvação. Em nome de Jesus. Deus abençoe, compartilhe, deixe seu like, em nome de Jesus.